E aí, galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nasserala. Vamos lá, tamo junto, mais um vídeo aqui do canal, o vídeo da semana, chegando meio atrasado aí, chegando aqui nessa terça-feira ao meio-dia, né? Tive um final de semana um pouco corrido aí, mas antes tarde do que mais tarde, né? A gente vai trazer hoje 4 comandos aí que vão ajudar vocês a identificar problemas de gargalo de memória e de problemas de gargalo de CPU, né? São 4 comandinhos que a gente vai estudar na aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar você a identificar se um servidor realmente está com dificuldades com o gerenciamento do recurso do hardware, né? Se falta memória, se o processador é suficiente, se não, né? E tudo isso a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, por que não se inscreve, cara? Não custa nada, tá recebendo conteúdo aí ao custo de 0,800 aí, de grátis, né? Toda semana aí você vai estar recebendo conteúdos relacionados a redes, programação, Linux, né? E vai me ajudar aí a trazer conteúdos cada vez melhores, beleza? Vamos lá, vamos estudar aí esses 4 comandos aí e descobrir como é que faz para identificar esses gargalos. Vamos para a nossa aula 17 de Shell Script em Linux, né? Então hoje a gente vai estudar alguns comandos aqui que eu separei para a gente trabalhar durante essa aula, que são os seguintes, né? Deixa eu pegar aqui a caneta e nós vamos falar de comandos que são fundamentais para o diagnóstico de utilização de memória, né? Gargalos de processador e tal, né? Como diz aqui o material, né? Diagnosticar lentidão, gargalo de CPU, falta de memória e verificar características do hardware do servidor. São 4 comandos básicos, né? O comando free, relacionado ao uso da memória, o comando vmstat, o comando uptime e o ls CPU, que é uma interface, para quem conhece aí, do proc CPU info, né? Vamos falar um pouco de cada um aqui durante a aula e vamos fazer uns testes aqui ao longo do estudo desses comandos. Então, primeiro, o comando free, né? Eu acho que já teve até uma aula aqui que eu falei um pouco do comando free, mas eu resolvi trazer eles em bloco aqui, né? Já que quem precisar de utilizar esses comandos para descobrir o uso de memória, processador, né? Gargalos de uso, já que a gente vai poder verificar algumas estatísticas aqui, seria interessante trabalhar os 4 de uma vez, né? Então, o comando free, ele exibe o uso da memória RAM e da área de swap, né? Swap, que é a memória de troca do Linux, né? O Linux utiliza o swap como se fosse a memória virtual do Windows, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, ela também é utilizada para paginação, né? Coisas do sistema operacional. Então, o comando free, tem algumas opções, né? Você pode utilizar ele, por exemplo, free-m, né? Free-g, quando você quer ver a informação em megabytes ou em gigabytes, né? Mas eu aconselho que você utilize o comando free com a opção "-h". Esse H é de human, né? Então ele já vai formatar a unidade de medida de acordo com a mais adequada, né? Como você pode ver no exemplo aqui embaixo, você tem aqui gigabyte, megabyte, gigabit, megabit, de acordo com a unidade mais adequada ao número que ele está exibindo, né? Então, você quer informações da utilização de memória do computador, free-h. Esse comando vai servir para esse fim, tá? E aqui um pouco mais sobre para que serve cada coluna dessa, né? Então a gente tem a coluna total, né, que representa obviamente a memória total instalada, essa coluna aqui que eu vou circular aqui embaixo, né? Meu mousezinho tá dando umas riscadas hoje estranha, né? A coluna used, né, que representa a memória usada ou memória utilizada, como ele fala aqui, né? O free, que obviamente é a memória totalmente livre, né, o que está disponível para o sistema, no caso, né? Então aqui a gente tem used, né, que é essa que eu marquei, free tá aqui, né? Da memória RAM e da memória swap, né? Tá aqui as duas memórias aqui, tá? A gente tem o buffer cache, que é a memória de cache do sistema, né? E também a utilização dela aqui e a memória realmente disponível, né? Existe uma diferença aqui de free para available, né? Então você tem aqui o que está livre para utilização do sistema e o que realmente é memória disponível, né? Então aqui o sistema agora pode disponibilizar 2.1 GB, mas ele tem de fato essa quantidade de memória disponível, tá? Isso tem a ver com a gerência de memória do sistema operacional. Vamos lá, o comando vmstat, né? Obviamente está relacionado à estatística, né? Esse stat é de estatística. Ele mostra estatísticas de memória, CPU e processos e dispositivos de entrada
e saída, né? A gente pode utilizar tanto VMstat como VMstat2, sendo que 2 simboliza a atualização em segundos que ele vai trazendo esses dados, né? Deixa eu até dar o free aqui, né? Que a gente viu aqui, ó, tem o free. Se você der só free, ele vai trazer a informação em bloco, né? Como eu tinha mostrado o exemplo aqui direto na linha de comando. Isso aqui é a unidade que ele utiliza, o padrão é a unidade de blocos. Se você coloca, por exemplo, free-m, ele vai trazer em megabyte. Por isso que eu aconselho utilizar free-h, que ele vai adequar de acordo com a unidade melhor para o número que ele está exibindo, né? Então, aqui você tem giga, mega e tal, mais adequada, né? Então, o comando vmstat, que é esse daí que você está mostrando, se você der ele sozinho, ele vai dar como se fosse uma foto do instante que ele está exibindo da utilização do processador, e obviamente dos processos, e vai parar. Mas se você combinar ele com um número, por exemplo, 2, ele vai manter isso em tela e a cada 2 segundos, tá vendo? A cada 2 segundos ele vai trazendo uma nova linha com essas estatísticas que o comando traz, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo da execução aqui, foi essa que eu dei aí, ó, vmstat2, né? Como tá ali, dei ali direto na linha de comando. E tem dois campos aqui que eu queria destacar desses vários que tem aí, né? Que é o R e o B, que são exatamente essas colunas aqui, ó, R e B, né? Como essa máquina aqui, ela tá bem ociosa, não tem muita coisa para ver, mas essas colunas representam, em cada instante de tempo desse monitorado pelo vmstat, quantos processos estão aguardando liberação do processador e quantos processos estão bloqueados, né? Isso serve para você identificar gargalos, né? Se esses números estiverem altos, especialmente como está escrito aqui embaixo, ó, se o valor de R for maior que o número de processadores que o sistema tem, o sistema pode estar sobrecarregado, né? Que é óbvio, né? Então, se você tem processos aguardando processadores e você só tem aquela quantidade X, se essa quantidade for maior, você quer dizer que em um instante de tempo não vai ter unidades de processamento, ou pelo menos núcleos de processamento disponível para atender aquela quantidade de processo. Então, um gargalo pode ser identificado aí facilmente, tá? Outro comandinho também bastante útil, que muita gente acha que é só para ver a parte do tempo do sistema, mas não é, né? Ele tem aqui uma opção a mais, ó. Ele mostra também a carga média, né? Em 15 minutos, né? Tem as estatísticas de tempo, né? Por padrão, o uptime, você dá uptime e ele vai gerar essa saída que você está vendo aqui embaixo, né? Vou até dar ele aqui, ó. Deixa eu voltar lá na linha de comando, ó, ele ainda está gerando aí, né? Você está vendo aqui que essa máquina é uma máquina bem tranquila, então R e B estão sempre zerados aqui, o que mostra que o computador está funcionando com folga, né? São essas colunas aí. Para você sair daqui, Ctrl C, ele para, tá? Deixa eu dar um clique aqui para limpar a tela. E o comando uptime, como eu disse, ele vai mostrar isso aí. O padrão do uptime é você ver quanto tempo a máquina está ligada, né? Então, essa daqui, por exemplo, mostra a hora do sistema aqui, que são 18 horas e 28 minutos, e está ligada a 20 horas e 53 minutos, com um usuário logado. E é esse dado aqui que eu venho trazer nessa aula de hoje com relação às estatísticas, né? Vamos lá, que é justamente esses dados aqui, né? Nesse momento aqui, inclusive, existia alguma, alguma carga, né? Durante os intervalos de tempos medidos, que a gente vai ver agora o que isso representa. Então, por exemplo, esse primeiro número aqui é a média de 1 minuto, né? Esse cara aqui é a média de 5 minutos e esse cara aqui é a média de 15 minutos, certo? Então quer dizer, apesar de não serem números tão significativos, né? Que em 1 minuto 0,01% de processador estava sendo utilizado dentro de 1 minuto, né? Em 5 minutos, a média estava em 0,23. E em 15 minutos, ele deveria estar fazendo alguma coisa, porque a gente já tem aqui uma utilização de 1,3% da utilização da carga média do sistema, né? Então, o sistema estava ocupando 1,3% dos seus recursos para atender as solicitações, né? Ainda são números muito baixos, mas como eu estou falando, são exemplos de máquinas que não têm muita demanda, né? Outro comando bastante interessante que a gente traz aqui nessa aula de hoje é o comando lscpu. Como eu disse, ele é uma interface para o arquivo /proc cpu-info. Deixa eu ver lá com vocês, ó. Então, o uptime a gente viu, né? Esse aqui, por exemplo, ó, em 1 minuto tá ok, mas há 5 minutos atrás ele estava executando alguma coisa, né? Você tem alguma carga. Em 15 minutos também não representou dado significativo. A gente tem esse arquivo aqui no sistema Linux /proc cpu-info que mostra as informações do processador, né? Então, esse processador aqui, por exemplo, ele é um Intel Atom D2550 de 1.8 GHz, né? A gente vê aqui que ele tem o processador zero, que na verdade é o núcleo zero, né?
e processador 1, processador 2 e processador 3. São 4, né? Como se fossem 4 núcleos. Na verdade, são 2 núcleos, 4 threads, né? Porque tem 2 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos, né? Que a gente fala. Essa é a abordagem que a gente diz, né? O sistema operacional entende como se fossem 4 processadores, mas de fato é desse jeito que funciona, tá? Então, o comando ls-cpu, que é esse aqui, ele traz uma interface para aquele arquivo. Então, o que ele traz aqui? Os dados consolidados daquele arquivo. Então, me diz qual é a arquitetura, é um x86-64, né? Os modos operacionais do processador, que pode operar em 32 e 64 bits, a ordem dos bytes aqui. Então, ele tem aqui, ó, número de processadores são 4, né? Lista de processadores online de 0 a 3, né? Lembrando que esses daí são a quantidade de núcleo, mas na verdade o que eu tenho aqui é isso aqui, ó. A gente tem threads por núcleo 2 e núcleo por socket 2. Por isso que a gente tem quatro núcleos, né? Que a gente fala de 2/4, né? 2 núcleos, 4 threads. Então aqui eu tenho inclusive o conjunto de instruções suportados por esse processador, que é um processador de baixo custo da Intel, que eu utilizo aqui em casa para os meus testes, tá? Funciona bem legal para as brincadeiras que a gente faz aqui, vocês já devem ter percebido, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, né? LSCP, os dados que ele trouxe, tá? Então, hoje eu queria mostrar para vocês esses 4 comandos que podem ajudar você a identificar esses problemas de gargalo de memória, de processador. Beleza, gente? É isso aí. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo rápido aí, para ajudar a identificar problemas de gargalo da utilização de memória, processador principalmente, né? Esses comandos aí são comandos rápidos, não me aprofundei muito nos comandos, porque a ideia é que você utilize esses comandos para descobrir ali, pô, a máquina tá lenta, cara, o que está acontecendo, né? Será que é a memória? Então você tem aí o comando free, né? Você tem um comando vmstat, você tem um comando ls-cpu para ver os dados do processador e tal, e todos os exemplos que a gente viu na aula de hoje, né? Espero que esse conteúdo tenha serventia para vocês aí, né? Um conteúdo que eu separei aqui que eu acho que vai servir para vocês e que a gente possa estar trazendo conteúdo cada vez melhor. Estamos terminando o vídeo, mas deixa um like aí, cara. Já falei para vocês que não sou nem eu que gosto, é o algoritmo do YouTube que gosta disso aí, cara. Se você deixar o like aí, ele vai recomendar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo, galera. Um abraço. Até a próxima.